Então vamos começar falando sobre o Campeonato Paulista, porque os 4 grandes passaram, né? Quer dizer, disseram que não, passaram, o Ituano ficou pelo caminho, mas para mim os 4 grandes passaram. Houve uma recuperação do São Paulo, que passou 100% na fase de Pra mata-mata. você ver como é Já se futebol, tornou né? favorito O agora? time era o pior time que apresentava o pior futebol, era o pior, a quarta força, e foi o único time que ganhou Só duas foi o partidas. São O Paulo já é único o time, favorito o ao único time título. que Os dois- ganhou os dois duas jogos mata-mata. partidas e que também apresentou o melhor futebol, né? Não deu chance. Santos Graças a base. e São Paulo, olha como é curioso, Santos e São Paulo eram os 2 times em que se duvidava mais, porque o RB fez uma grande campanha, A melhor campanha. o Santos vinha dando uma decaída, né? E o São Paulo é o São Paulo, que é o São Paulo desde 2012, que não consegue resultado. Então essa era a dúvida e os 2 foram, na minha opinião, os que passaram melhor, com mais propriedade. O Santos ganhou o primeiro jogo e conseguiu empatar o segundo jogo sem nenhum susto. É porque, na verdade, o problema do Santos não era nem o Santos em si, né? O problema do Santos era o RDB, pô. Era o Red Bull, né? O problema do Santos era esse. Porque o time, durante o campeonato e tal, apresentou um bom futebol em vários momentos, né? O São Paulo não, pô. O São Paulo tava sofrível. Sofrível, pelo amor de Deus. O cara aguentar ver um jogo inteiro era complicado. Mas os últimos 2 jogos foram... Deu uma esperança aí. E o Corinthians e o Palmeiras, que vinham como favoritos, para mim, passaram susto. Porque o Palmeiras, se o Praz não faz aquela defesa, ia para um 2-0. E aqui uma estatística. O Palmeiras não conseguiu, desde a chegada do treineiro, Luiz Felipe Scolari. Por que Ei, treineiro? Kelso. Treineiro é um termo que eu utilizo para o senhor Scolari, com todo respeito à história dele, mas história não entra em campo, assim como o Mundial não entra em campo, essas coisas para resolver placar. Ainda bem que o Palmeiras não tem, não. E aí, o treineiro, desde que ele chegou no Palmeiras, ele não conseguiu reverter uma partida, se estiver perdendo o placar, tampouco reverter um resultado. Na Copa do Brasil ele foi eliminado pelo Cruzeiro, perdendo um jogo e empatando o outro. E o jogo contra o Boca, pífia também, ele não conseguiu reagir. Pifa do Malção. Pífia e patética. E para ter uma ideia, ano passado precisava do resultado e o Paraná Clube começou ganhando e o Palmeiras não teve força para virar em cima do rebaixado. Henrique, você como duplo representante aqui na mesa, o que você espera dos seus times? Palmeiras e Corinthians Na semifinal. na semifinal agora. A final entre os dois, será? Na verdade, eu espero que eles reajam, que apresentem um bom futebol. Ambos ficaram devendo, entraram como favoritos nessa fase de quartas de final e passaram um sufoco, como foi dito aqui. Apresentaram os piores desempenhos dentre os grandes. Sem dúvida. E Inclusive, estatisticamente falando ou não? também, inclusive, isso. E agora nós temos um outro campeonato que o São Paulo mostrou que também tem condições de chegar ao título. O Santos já vinha nessa expectativa de fazer um bom campeonato paulista. E agora Palmeiras e Corinthians estão precisando mostrar que também tem força para minha alegria poder fazer a final entre os dois. E aí... para mim, alegria. Você torce pra quem? E você torce pra quem na Nessa final final dessa? aí. No final, Aí, sempre quer dois. Louco. Ele vai torcer até Chegando já a é decisão, campeão, né? a decisão Na por final. pênaltis, aí eu desligo a TV e fica por conta da sorte. E vai comemorar, né? E vai De Vai, toda vai pra forma, passear, né? Com 2 de toda blusas no forma eu carro. vou estar comemorando. Quem é o favorito pra vocês ao título hoje, antes desse primeiro jogo? São Paulo. Cara, a título. O clubismo falou alto agora. São Paulo é favorito pro Will. Deixa de ser. Tá mais embalado. Respeita, Tá rapaz. mais Tá mais embalado. embalado. Tá mais Não, mas se confiante. você considerar só... Tá mais confiante. Ó, Ó, Palmeiras, se eu for Com certeza usar o Palmeiras, razão, se eu assim, for... pelo elenco. Palmeiras pelo elenco. Pra mim é o Corinthians. São Paulo pelo momento. Corinthians pro Vandir Júnior. Por quê? Por causa da FPF, da Federação Paulista de Futebol. É a falsa isso modéstia seria- São Paulina. Não, na verdade o São Paulo, pô, se for considerar os últimos anos, São Paulo nunca vai ser o favorito, pô. Nem pelos últimos anos e nem pelo futebol que vem apresentando o ano inteiro. Mas Por o duas- Pato chegou, por duas- papai. Por Ó, 2 partidas não dá, velho. Só aproveitar a Entendeu? galera que tá participando aqui, né? Tem recado assim, tem um grito de Vasco do Adelan. Adelan, o Wilson trabalha no Apoiado. SAI, Apoiado. vai dar um papo lá para conseguir liberar a água pro Vasco lá, viu? Não se preocupe não.
Um abraço pro David, que trabalha comigo, que tá há 5 dias falando para mandar abraço para ele. David, abraço para você, David. E aqui tem o seguinte, o Joel tá perguntando pro Henrique se ele é católico e evangélico também. Porque como ele torce pro Palmeiras e pro Corinthians, é importante saber. Faz Pessoal, todo sentido. Rapaz, esse João é vagabundo. Vagabundo. Não vale nada. pessoal, mandem suas perguntas, sua zoeira, sua resenha aqui, que em intervalos a gente vai conseguir ler. Palmeiras, São Paulo, sem clubismo, Corinthians. Peraí, eu não me justifiquei ainda, né? Ah. O Corinthians. O Henrique gosta de números, ele vai gostar disso também. O Corinthians, cara, nos últimos 3 anos, ele só perdeu 2 clássicos. 2. Então chegou na Com a fase- ajuda do Senjuí. Eu não vou entrar nesse mérito, mas ele ganhou 2, perdeu só 2 clássicos. Velho. Então ele chegou no campeonato que ele queria. Ele vai muito mal contra os pequenos e muito bem contra os grandes, né? Então, pra mim, ele é favorito por conta disso. Se eu for considerar futebol, é bem complicado. Mas se eu fosse considerar só o futebol, eu apostaria no Santos. O Corinthians, eu assisti os jogos, ele ganhou, ele jogou contra Santos e São Paulo em alto nível, mas contra o Palmeiras ele chutou uma bola e fez.